O Japão não se limita a projetar casas, projeta-as tão bem que elimina as pequenas frustrações que o resto do mundo simplesmente aceita como normais. Banheiras que se enchem sozinhas até a temperatura exata que você deseja e avisam assim que estiverem prontas. Geladeiras com 6 compartimentos independentes, cada um calibrado para um tipo diferente de alimento. Mesas que proporcionam calor no inverno sem desperdiçar energia aquecendo um cômodo inteiro. Nada disso é luxo. São soluções simples e práticas para problemas cotidianos e, por algum motivo, só o Japão decidiu resolver, luz de verdade. Hoje, vamos analisar 20 ideias japonesas para casas que resolvem instantaneamente esses pequenos problemas do dia a dia. Continue lendo até o final, porque a última da lista já está instalada em mais de 80% das casas japonesas e depois de ver tudo o que ela faz, você vai se perguntar como o resto do mundo ficou tão para trás. Não estamos falando de luxos para casas dignas de revista. Estamos falando de objetos e sistemas que qualquer família japonesa considera essenciais em seu cotidiano. Vamos começar. Número 20. Uma frigideira especial para omeletes enrolados. Ovos são algo que quase todo mundo cozinha diariamente, e o resultado geralmente é bem parecido. Uma coisa achatada e redonda que gruda, quebra ou desliza na frigideira. Ela cumpre a função, mas não há muito controle sobre o processo. O Japão tem uma frigideira dedicada exclusivamente a isso. Ela é pequena e retangular, projetada especificamente para despejar camadas finas de ovo e enrolá-las progressivamente à medida que cada camada cozinha, produzindo um rolinho primavera firme, com camadas bem definidas e um formato consistente todas as vezes. É um item comum nas cozinhas japonesas e aparece diariamente em lancheiras por todo o país. Além de ovos, o formato é perfeito para enrolar omeletes finas, legumes empanados em ovo ou qualquer outra coisa que você queira manter organizada e bem proporcionada. É uma ferramenta simples que resolve o problema dos ovos nunca se comportarem exatamente como você gostaria. Uma frigideira, um formato, resultados consistentes, sem espaço para improvisação. É um daqueles utensílios específicos que à primeira vista parecem desnecessários, até você usá-los uma vez e entender por que toda cozinha japonesa tem o seu. Número 19. Tampa de panela que também funciona como escorredor. Escorrer uma panela de água fervente é uma daquelas pequenas tarefas na cozinha que carrega um risco desproporcional à sua simplicidade. Você levanta uma panela pesada cheia de líquido fervente, leva-a até a pia, tenta encaixar um escorredor com uma mão livre e tenta despejar a água sem se queimar ou perder metade do macarrão no processo. O Japão tem uma solução simples. Panelas com tampas perfuradas integradas permitem escorrer a água diretamente, segurando a tampa contra a borda e inclinando a panela para que a água escorra pelas fendas. Sem escorredor separado, sem carregar uma panela inteira de líquido fervente pela cozinha, a comida permanece dentro, a água escorre e nada acaba onde não deveria. É uma pequena mudança que elimina um risco genuinamente desnecessário de uma tarefa que você repete várias vezes por semana. Às vezes, as melhores ideias para casa não são sistemas complexos. São simplesmente uma tampa mais inteligente. Número 18. Cortinas que bloqueiam o ruído da rua. Cortinas convencionais bloqueiam a luz, e essa é basicamente a sua função. Mas os dois fatores que mais afetam a qualidade do sono e o conforto em casa são o ruído que entra pela janela e o calor que escapa pelo vidro, e as cortinas comuns praticamente não resolvem nenhum dos dois problemas. O Japão desenvolveu cortinas acústicas que se tornaram um produto comum em qualquer loja de artigos para o lar. São cortinas grossas, com múltiplas camadas, projetadas especificamente para absorver a transmissão de som do exterior e reduzir a perda de calor pelo vidro. São vendidas como um produto comum, não como um item de nicho. A diferença em um quarto equipado com elas é imediatamente perceptível. O ruído da rua é significativamente reduzido. O quarto mantém uma temperatura melhor tanto no verão quanto no inverno. Dormir em um quarto de frente para uma rua movimentada se torna uma experiência completamente diferente. Elas resolvem dois problemas reais com um único produto, e o fato de uma cortina fina e puramente decorativa ainda ser vendida como opção padrão na maioria dos países é difícil de justificar quando se sabe que existe uma alternativa. Número 17. Guarda-roupa profundo projetado para guardar futon. Na maioria dos quartos, a cama é o maior móvel e o que ocupa mais espaço.
Ela fica lá o dia todo sem uso, ocupando 1/3 ou mais do espaço disponível apenas para estar pronta para as 8 horas em que é usada à noite. As casas japonesas são construídas em torno de uma ideia diferente. O Oshiri é um guarda-roupa embutido profundo, com 2 níveis, projetado especificamente para guardar um futon dobrado na prateleira superior e a roupa de cama na inferior. À noite você retira o futon. De manhã, você o dobra e fecha a porta. O chão do quarto fica então completamente livre. Ele se transforma em uma sala de estar, um espaço de trabalho ou simplesmente um cômodo onde você pode se movimentar livremente durante as 16 horas do dia em que não está dormindo. É uma relação completamente diferente entre sono e espaço, e significa que um quarto pequeno pode realmente funcionar como 2 cômodos diferentes, dependendo da hora do dia. Número 16. Piso de tatame em vez de madeira fria. A maioria dos pisos modernos é dura, fria e indiferente. Madeira, laminado, azulejo. São fáceis de limpar e manter, mas não oferecem nenhum conforto para os pés. Tapetes ajudam, mas se movem, acumulam alérgenos e exigem atenção constante. O tatame é um material tradicional japonês para pisos, feito de junco trançado firmemente sobre um núcleo de palha de arroz comprimida ou espuma. É usado em casas japonesas há séculos e ainda hoje é encontrado em cômodos específicos em residências por todo o país. A superfície é naturalmente macia, sem ser excessivamente flexível, o que torna realmente confortável sentar ou ficar em pé diretamente sobre o piso. O junco regula naturalmente a umidade, possui propriedades antimicrobianas suaves e permanece mais fresco no verão e mais quente no inverno do que os pisos duros convencionais. É um piso que contribui ativamente para o conforto e a qualidade do ar de um ambiente, em vez de simplesmente cobrir o concreto embaixo. O resto do mundo ainda usa principalmente laminado, na esperança de que um tapete resolva o resto. Número 15. Torneira de lavatório integrada. A cada descarga, a caixa acoplada se enche com água limpa e fresca, água perfeitamente utilizável que fica parada lá dentro, esperando até a próxima descarga. Enquanto isso, você vai até a pia, abre a torneira para lavar as mãos e essa água também vai pelo ralo. O Japão identificou essa redundância décadas atrás e a resolveu. Uma pequena pia integrada é colocada diretamente acima da caixa acoplada. Ao dar descarga, a água que entra para encher a caixa acoplada passa primeiro por uma pequena torneira localizada acima da pia, dando a você alguns segundos de água corrente para lavar as mãos. Essa mesma água então enche a caixa acoplada pronta para a próxima descarga, sem canos adicionais, sem desperdício de água, sem uma segunda peça ocupando espaço no banheiro. O sistema é autossuficiente, não gera custos adicionais e combina 2 usos diferentes de água em um só, sem sacrificar nenhum deles. É o tipo de solução que faz você se perguntar por que demorou tanto para alguém pensar nisso. Número 14. Portas de correr que não ocupam espaço quando abertas. Qualquer porta de dobradiça padrão em sua casa precisa de um arco inteiro de espaço livre no chão apenas para abrir e fechar. Uma pequena porta de quarto ocupa aproximadamente 1 metro quadrado de espaço útil cada vez que é aberta. Multiplique isso por todas as portas internas da casa e você começará a entender quanto espaço é silenciosamente perdido apenas pela margem necessária para uma dobradiça. O Japão usa portas de correr em suas casas há séculos. Os painéis Fusuma deslizam horizontalmente em um trilho, ficando completamente rentes à parede quando abertos e nunca ocupando 1 centímetro de espaço no chão. Os cômodos parecem maiores. Os móveis podem ser colocados em qualquer lugar, sem precisar deixar espaço para o raio de abertura de uma porta. 2 painéis podem abrir uma parede inteira entre 2 cômodos ou fechar, lá completamente. É uma maneira fundamentalmente mais eficiente de dividir uma casa, e a contínua dependência do mundo ocidental em portas que abrem para dentro é realmente difícil de justificar depois de ver como a alternativa funciona. Número 13. Grelha embutida para peixe. Grelhar alimentos em casa, na maioria dos países ocidentais, exige uma churrasqueira externa dedicada, um eletrodoméstico separado para a bancada, ou ainda assim, a grelha do forno, que nunca oferece o resultado desejado, ou você instala um sistema completamente novo ou se contenta com uma solução improvisada. Os fogões a gás japoneses resolvem esse problema integrando uma grelha diretamente no aparelho, na forma de uma gaveta localizada sob as bocas do fogão.
Basta abri-la, colocar o peixe, a carne ou os legumes na grelha, fechá-la e a grelha funciona simultaneamente por cima e por baixo. Ao terminar, a gaveta desliza para fora, facilitando a limpeza. Sem eletrodoméstico adicional, sem instalação externa, sem necessidade de liberar espaço na bancada para um aparelho separado. Ela faz parte da própria cozinha. Essa grelha integrada é padrão na grande maioria das cozinhas japonesas, tornando o ato de grelhar uma parte normal do preparo de alimentos em casa, em vez de uma operação que exige equipamentos separados e planejamento prévio a cada vez. Número 12. Um sistema de ventilação 24 horas exigido por lei. A maioria das pessoas não pensa na qualidade do ar dentro de casa até que algo já esteja errado. Condensação nas janelas, mofo aparecendo nos cantos, aquela sensação de ar abafado que nunca desaparece, não importa quanto tempo você abra a janela. Desde 2003, as normas de construção japonesas exigem que todas as novas casas incluam um sistema de ventilação mecânica que funcione continuamente 24 horas por dia. Ele opera em um nível baixo e constante, substituindo silenciosamente o ar viciado e trazendo ar fresco o tempo todo, sem que você precise fazer nada. Os edifícios modernos são muito bem vedados para a eficiência energética, o que é ótimo para a sua conta de aquecimento, mas cria um ambiente fechado onde a umidade, o dióxido de carbono e outros poluentes se acumulam mais rápido do que a maioria das pessoas imagina. O sistema de ventilação neutraliza isso automaticamente. O ar dentro de uma casa japonesa é renovado continuamente como um padrão legal mínimo, não algo que dependa de hábito ou sorte. Na maioria dos outros países, a ventilação adequada em casa ainda é tratada como opcional, em vez de um requisito incorporado ao próprio edifício. Número 11. Aquecimento radiante no piso. A maioria dos sistemas de aquecimento funciona aquecendo o ar, que sobe até o teto, enquanto o chão em que você está permanece frio. Você pode ligar o aquecimento e ainda sentir frio assim que sair da cama, porque o calor está acima de você, não abaixo. As casas japonesas, especialmente cozinhas e salas de estar, frequentemente utilizam aquecimento radiante no piso. Elementos instalados sob a superfície aquecem o próprio piso diretamente, e esse calor irradia naturalmente para cima por todo o ambiente. O próprio piso se torna a fonte de calor. O resultado é um ambiente que parece genuinamente quente de baixo para cima, sem pontos frios, sem ar quente saindo de um duto de ventilação e sem depender do aquecimento do espaço acima da sua cabeça, que escapa assim que uma porta se abre. É uma forma de aquecimento mais confortável, mais eficiente e mais uniformemente distribuída, que muda completamente a sensação de estar em um ambiente aquecido. Número 10. Aquecedor de água que aproveita o ar externo. Aquecer água é um dos maiores gastos contínuos de energia em qualquer residência e a maioria dos sistemas funciona da mesma maneira. Uma caldeira ou aquecedor de água liga sob demanda, queima energia para aquecer a água e repete esse ciclo sempre que você abre uma torneira de água quente. O Japão desenvolveu uma abordagem completamente diferente. O sistema Ekokuchi usa uma bomba de calor para extrair calor do ar ambiente externo e transferi-lo para um reservatório de água, aquecendo todo o suprimento durante a noite, quando a eletricidade é mais barata. Uma bomba de calor não gera calor queimando energia. Ela transfere o calor existente de um lugar para outro, tornando-a muito mais eficiente do que um aquecedor de água convencional. A água quente é armazenada e está pronta para uso durante todo o dia, sem que o sistema precise funcionar continuamente. Custa menos para operar, gera menos emissões e aproveita ao máximo a eletricidade mais barata da noite. É um sistema mais inteligente em todos os sentidos. Número 9. Armário com secador de louça integrado. O escorredor de louça é um daqueles inconvenientes que praticamente todos aceitam como parte normal da cozinha. Ele ocupa espaço na bancada, está sempre úmido, acumula calcário e parece nunca esvaziar completamente, porque a louça limpa acaba mais rápido do que pode ser guardada. O Japão o substituiu completamente. O armário com escorredor de louça é instalado diretamente acima da pia. Você coloca a louça molhada dentro logo após lavar, lá, fecha a porta e um elemento de aquecimento integrado circula ar quente que seca tudo. Quando o ciclo termina, a louça está seca e guardada, fora da vista, longe da bancada e pronta para o próximo uso.
Chega de escorredores acumulando água na bancada, chega de secar tudo à mão com um pano, chega de bancadas permanentemente bagunçadas. É um único móvel que cuida de todo o processo de secagem da louça e o remove completamente da sua bancada. Depois de ver como funciona, um escorredor de louça de plástico na bancada começa a parecer um problema que nunca foi totalmente resolvido. Número 8. Uma entrada rebaixada que mantém a sujeira do lado de fora. Na maioria das casas ocidentais, a porta da frente abre diretamente para carpete, parquet ou azulejo, e tudo o que gruda na sola dos seus sapatos entra. Lama, sujeira, chuva, tudo o que você pisou na calçada agora está no seu chão e se espalha por todos os cômodos em que você entra. O Japão resolveu isso por meio de sua arquitetura. O Genkan é uma entrada dedicada, presente em todas as casas japonesas, ligeiramente rebaixada em relação ao nível do piso principal, onde você tira os sapatos antes de entrar na casa. A separação é física, não apenas um costume. O nível inferior é para os sapatos de rua, o piso elevado além é para a casa. Os chinelos geralmente são guardados nesse degrau, prontos para serem calçados imediatamente. O resultado é que a sujeira de fora realmente fica do lado de fora. Os pisos permanecem limpos por muito mais tempo e o hábito se torna completamente automático porque o próprio espaço lhe diz o que fazer. Não é uma regra da casa, está incorporado à arquitetura da casa. Número 7. Sistema de lavagem e secagem em um único aparelho. Na maioria das casas ocidentais, um cômodo inteiro, ou pelo menos uma boa parte do espaço, é dedicado a 2 eletrodomésticos separados que juntos realizam uma única tarefa. Uma máquina de lavar lava, uma secadora seca. Você precisa transferir tudo de uma para outra e ainda precisa de espaço para guardar ambas. A solução japonesa é a lavadora-secadora combinada, um único aparelho que realiza os 2 ciclos no mesmo tambor, sem que você precise tocar em nada durante a lavagem. A lavagem termina, a secagem começa automaticamente e as roupas saem limpas e secas da mesma máquina em que foram colocadas. Esses eletrodomésticos são padrão em apartamentos japoneses porque o espaço é realmente um bem precioso. Mas a lógica funciona em qualquer lugar. Uma máquina em vez de 2 significa menos espaço, menos instalação, menos infraestrutura elétrica e uma rotina de lavanderia muito mais simples. Você coloca uma carga de roupa antes de sair para o trabalho e ela está pronta quando você chega em casa. É simples assim. Número 6. Banheira profunda projetada para imersão total. As banheiras ocidentais são projetadas para deitar, o que parece confortável até você perceber que nunca está realmente submerso. Seus joelhos ficam para fora. A água esfria rapidamente porque muita superfície fica exposta ao ar. A experiência acaba sendo mais morna do que relaxante. O Japão projetou o ofurô com base em uma ideia completamente diferente. A banheira é mais curta, mas significativamente mais profunda, projetada para sentar-se ereto com todo o corpo submerso até os ombros. Ela requer menos água para encher, o que significa que aquece mais rápido e mantém a temperatura por muito mais tempo. O banho no Japão também é entendido de forma diferente do Ocidente. Você se lava e enxágua bem antes de entrar. A banheira é exclusivamente para imersão e relaxamento. E como ninguém usa sabonete nela, a mesma água pode ser compartilhada por toda a família ou reaquecida no dia seguinte. É um sistema melhor em praticamente todos os aspectos. Número 5. Panela de arroz que lê o arroz enquanto cozinha. Se você já cozinhou arroz em uma panela comum e acabou com arroz queimado no fundo ou aguado no meio, saiba que não está sozinho. Cozinhar arroz perfeitamente todas as vezes é realmente difícil e a maioria das pessoas desiste ou se contenta com resultados medíocres. O Japão resolveu esse problema no final da década de 1980 com as panelas de arroz com lógica difusa. Em vez de simplesmente aplicar calor por um período fixo, essas máquinas usam sensores que monitoram o arroz durante todo o processo de cozimento. Elas detectam o nível de umidade, ajustam a temperatura, aumentam ou diminuem o tempo de cozimento e compensam variáveis como a altitude ou a idade do grão. Alguns modelos mais avançados usam cozimento sob pressão ou indução, dependendo da variedade de arroz. O resultado é um arroz sempre perfeito, sem precisar ficar monitorando nada. Você adiciona o arroz, adiciona a água e aperta um botão. O resultado é algo que a maioria das pessoas nunca conseguiu fazer sozinha em uma panela comum. E o mais curioso é que essas panelas de arroz estão no mercado há mais de 3 décadas, aperfeiçoadas geração após geração,
enquanto na maioria das cozinhas do mundo ainda ficamos de olho em uma panela com a tampa entreaberta, torcendo para que tudo dê certo. Número 4. Geladeira com compartimento separado para cada tipo de alimento. Pense em quantas vezes a comida estragou na sua geladeira no último ano. Legumes que murcham muito rápido. Carne que não se mantém fresca por tempo suficiente. Sobras que ressecam prematuramente. Quase tudo isso acontece porque uma geladeira comum mantém tudo na mesma temperatura e conta com a sorte. As geladeiras japonesas de marcas como Hitachi, Panasonic e Sharp repensam completamente isso. Elas dividem o espaço em 5 ou 6 compartimentos independentes, cada um com seu próprio controle de temperatura. Logo acima do congelador, há uma gaveta refrigerada específica para peixes e carnes, um compartimento para vegetais com controle de umidade que mantém os produtos frescos por muito mais tempo, uma área dedicada a bebidas, outra para laticínios e uma seção semi-congelada para itens que você deseja manter firmes, mas não completamente congelados. Cada tipo de alimento recebe exatamente o ambiente de que precisa. O resultado são alimentos que duram mais, têm um sabor melhor e custam menos para repor. É uma geladeira que realmente considera o que está dentro. Ao comparar a quantidade de alimentos descartados em uma geladeira padrão com a de uma com esse sistema de zonas, a economia acumulada ao longo de um ano é significativa. Número 3. Varal retrátil no teto. Secar roupa dentro de casa é uma daquelas frustrações domésticas para as quais ninguém encontrou uma boa solução. Ou você pendura as roupas em radiadores, ou coloca um varal no meio da sala, ou deixa roupas molhadas em cadeiras e portas enquanto tudo ao redor fica úmido. O Japão resolveu isso com varais retráteis instalados no teto. Esses sistemas são instalados diretamente no teto com 2 suportes, permitindo que você abaixe a barra até a altura necessária quando precisar e a levante novamente, integrando-se completamente ao teto quando não estiver em uso. Você tem todo o comprimento do varal disponível sem sacrificar espaço no chão. E quando não está em uso, ele desaparece completamente. Sem precisar dobrar um varal, sem tropeçar nele, sem ter que encontrar um lugar para guardá-lo entre os usos. É uma solução verdadeiramente elegante para um problema que a maioria das famílias ainda resolve com um varal de plástico comprado no supermercado. Número 2. Banheira com enchimento automático na temperatura exata. Encher a banheira parece simples até você considerar tudo o que pode dar errado. Você abre a torneira, se distrai e, ao voltar, encontra a banheira transbordando ou já fria. Você verifica a temperatura várias vezes. Ajusta a água quente e fria até ficar perfeita. E então, espera novamente. O Japão eliminou tudo isso. Sistemas de enchimento automático de marcas como Noritsu ou Rinnai permitem que você defina a temperatura e a profundidade exatas em um painel na parede da cozinha ou da sala de estar. Você aperta um botão, segue com suas atividades e o sistema enche a banheira precisamente de acordo com suas configurações. Quando estiver pronto, ele avisa. Se a água começar a esfriar enquanto você estiver ocupado com outra coisa, o sistema reaquece automaticamente para manter a temperatura, sem transbordamentos, sem água fria, sem ficar em frente à torneira ajustando a temperatura a cada 2 minutos. Você simplesmente tem um banho perfeito, pronto exatamente quando quiser, sempre. E antes do número 1, se você chegou até aqui e alguma dessas 20 ideias fez você olhar para sua própria casa sob uma nova perspectiva, este é o momento de ficar até o final. Número 1. O vaso sanitário inteligente, que está 80 anos à frente do resto do mundo. O banheiro ocidental praticamente não mudou em mais de 100 anos. Um vaso sanitário, um rolo de papel higiênico, uma alavanca de descarga. Basicamente é isso. O Japão decidiu há muito tempo que isso não era suficiente e criou algo completamente diferente. O vaso sanitário Toto e seus equivalentes de outras marcas oferecem um assento aquecido que elimina o choque de sentar na porcelana fria, um jato de água morna preciso com posição e pressão ajustáveis, secagem com ar quente, um desodorizador automático que se ativa no momento em que você se senta e uma descarga sem toque ativada por sensor. Alguns modelos adicionam um bocal autolimpante e uma tampa que abre e fecha automaticamente quando detecta sua presença. Mais de 80% das casas japonesas têm um instalado. Quem experimenta pela primeira vez costuma descrever a experiência como algo irrepetível. Não se trata de um capricho ou uma raridade. É um sistema genuinamente melhor que transforma a higiene, o conforto e a rotina diária de maneiras que um simples rolo de papel higiênico jamais conseguiria igualar.
O Japão foi o primeiro a compreender essa ideia. O resto do mundo ainda está acompanhando, lentamente. Em última análise, nenhuma dessas 20 ideias se refere realmente a eletrodomésticos ou instalações. Todas elas abordam a mesma questão: não aceitar como inevitável algo que pode ser resolvido. A geladeira que estraga os alimentos, o chão frio sob os pés, a água que é desperdiçada 2 vezes, a porta que ocupa espaço a cada vez que é aberta. Em qualquer outro lugar do mundo, esses problemas simplesmente permanecem porque parecem pequenos demais para justificar uma solução real. No Japão, eles os resolvem mesmo assim, não porque tenham mais dinheiro ou mais tecnologia disponível, mas porque decidem que qualquer coisa que possa funcionar melhor vale a pena pelo menos tentar. Deixe um comentário dizendo qual dessas 20 ideias você instalaria na sua casa hoje mesmo. E se quiser que continuemos mostrando casas japonesas, já sabe o que fazer antes de ir embora. Até a próxima!